fiz o primeiro tratado, ô Teófilo, acerca de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto pelo espaço de 40 dias, e falando das coisas ligadas ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Eu acabei de ler os 4 versículos que dão base para essas 7 ministrações, para que nós possamos entender como Deus move em nós. Há um milagre de Deus para a vida de cada ser humano. O milagre da transformação de criatura em filho de Deus. E este milagre nós entendemos por uma palavra chamada salvação. E a salvação é o princípio de um relacionamento, de uma vida com Deus. Princípio para que possamos crescer neste relacionamento com Deus, para recebermos mais de Deus, precisamos enxergar Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, como a nossa referência de fé, como nosso guia espiritual, como o nosso exemplo a ser seguido, o nosso modelo, a nossa inspiração. Porque fazendo isso, o melhor de Deus, aquilo que Deus tem de melhor, vai vir a nós. Vamos descobrir qual o projeto de Deus, qual o plano de Deus, quais são os pensamentos de Deus acerca do homem, acerca do ser humano, o que Deus tem para oferecer a nós e como nos enquadrarmos, como nos colocarmos dentro do plano de Deus, saber qual é esse plano e entrar neste projeto de Deus, segundo a vontade dele. Quando nós entramos no projeto de Deus e vamos descobrindo que a fé em Jesus Cristo, ou seja, o fato de crer em Jesus como Senhor, como Salvador, como modelo, como inspiração, vai fazer com que, aprofundando no relacionamento, nós vamos perceber que a religião que nós tínhamos, a nossa forma de estar ligado a Deus, em verdade, é inferior, infinitamente inferior ao que Jesus Cristo nos proporciona. Porque Jesus não veio trazer uma religião, Jesus não veio trazer dogmas, não veio trazer cerimoniais, ele veio trazer a si mesmo. Ele veio se apresentar a nós, para que nós possamos, dentro do seu projeto, dentro do seu plano, viver com ele, viver nele e para ele. E quando nós descobrimos essa intimidade com Deus, através de Jesus Cristo, nós descobrimos que não só devemos confiar em Deus, para que Ele nos abençoe em todas as coisas, mas também entendemos que Jesus deposita uma confiança em nós. Jesus confia em nós, e confia tanto que Ele oferece a nós os seus recursos, poderíamos chamar de ferramentas ou instrumentos de Deus, para nos capacitar para realizar a obra dele.
Porque o nosso primeiro chamado, todos nós, mesmo você que pode estar vindo aqui a primeira vez, há um chamado de Deus na sua vida, e eu estou descrevendo esse chamado passo a passo. E a primeira parte do chamado de Deus é para que sejamos salvos, para que possamos decidir pela vida em Jesus, para sermos dirigidos por Jesus. Mas num segundo momento, Deus nos chama para servi-lo, para que a nossa vida seja agradável a Ele e Ele possa nos usar, para que outras pessoas também possam conhecê-lo. E para isso, Ele deposita confiança em nós. Confiança de que nós, ouvindo a sua palavra, vamos dar ouvidos, vamos entender o seu propósito, os seus desejos, e vamos estar dispostos a obedecer a sua voz. E isto vai trazer um impacto em nós, e através de nós, Deus deseja impactar as pessoas, dar um sacode nas pessoas, para que elas possam entender também sobre o reino de Deus, sobre a vida que existe em Deus. E ao mesmo tempo em que o nosso testemunho, ou seja, a nossa forma de viver, traz um impacto na vida das pessoas, igualmente nós somos edificados, nós somos construídos por Deus, nós desenvolvemos a nossa vida em Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele habita em nós, os que cremos. Quem crê em Jesus, Jesus habita dentro dele. E hoje, 2000 anos após Cristo ter vindo em forma de homem, após ter ressuscitado dentre os mortos, como Jesus Cristo funciona hoje, como Jesus age e opera hoje. E este é o tema da mensagem, para que Deus possa marcar o nosso coração. Jesus, a sua mensagem funciona hoje, a vida que há em Jesus funciona hoje, através do seu corpo. O corpo de Cristo é o instrumento dele para que a sua obra possa continuar, para que ela possa acontecer. Então, o que faz com que Jesus Cristo esteja agindo hoje? Como Jesus faz a sua obra hoje? Através do seu corpo, que é a igreja, que somos nós. Mas quando este corpo, esta igreja, está agindo em seu nome, debaixo do seu poder e da sua visão. Amados, você que tem me acompanhado nessas últimas 5 reuniões, você percebeu, observou, que eu fiz uma síntese, um pequeno resumo do que nós ministramos nos últimos 5 cultos. Mas é importante que se fale sobre isso, porque é uma mensagem que vai crescendo e que vai trazendo um sentido e um entendimento na nossa mente, para compreendermos o propósito de Deus para com as nossas vidas. E eu quero iniciar essa mensagem nessa noite, cujo tema é: não se afaste, não se ausente de Jerusalém, permaneça ligado no corpo. Declara comigo: não se ausente de Jerusalém, permaneça ligado no corpo. Não se ausente de Jerusalém, permaneça ligado no corpo. Irmãos, nós somos escolhidos de Deus. De quantos
milhões ou bilhões de pessoas que povoam a terra têm acesso à palavra do Deus vivo. E ouvindo essa palavra, ter a oportunidade de se tornar salvo em Cristo, igreja do Senhor, e viver o reino de Deus, porque na medida que a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo, ele vai tocando em nossa mente, vai abrindo o nosso entendimento, vai fazendo com que as pessoas possam compreender o grande plano de Deus. E o grande projeto de Deus para nós é que Jesus, ele age em nós, o seu corpo, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E o corpo obedece os mandamentos da cabeça. A mente pensa, ela instrui o corpo para que o corpo possa realizar os seus movimentos. E espiritualmente, Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. E Jesus, ele age através do corpo, que é a igreja, para implantar o seu reino em pessoas que vão viver Jesus para toda a eternidade. Declara comigo: eu sou escolhido de Deus. Irmãos, nós estamos ligados a Deus. Se estamos ligados a Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor. E somos escolhidos através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, que faz a ponte entre nós e Deus. Jesus, ele é o elo de ligação entre você e Deus, entre eu e Deus. E Jesus nos leva a Deus. Jesus traz Deus até nós. Deus nos escolheu para que nós possamos agir em nome de Deus, agir em nome de Jesus. Deus, ele tem um plano. Ele deseja que nós possamos estar dentro desse plano, e dentro do plano de Deus que a gente possa agir, porque somos escolhas de Deus. Deus nos escolheu, por isso nós estamos ouvindo essa palavra, e devemos crescer no entendimento para fazer a obra dele. Qual que é a obra de Deus? Anunciar o Evangelho. Jesus disse que eu vim para desfazer as obras do diabo, e a obra de Jesus é também a nossa obra. Então nós devemos anunciar o Evangelho, devemos desfazer a obra do diabo, para que as pessoas possam fazer parte da família de Deus, para que as pessoas possam se beneficiar do arrependimento proposto por Deus, na sua caminhada com o Senhor. E deixa eu lhe dizer, é um privilégio muito grande fazer parte daquilo que Deus tem para fazer. Irmãos, Deus, ele criou você, assim como me criou, e como criatura de Deus, nós habitamos na terra, cuidando de nós mesmos, tentando, crescendo, desenvolvendo, até o dia que Deus nos traz um chamado poderoso, e é um privilégio fazer parte daquilo que Deus quer que seja feito. É como se Deus olhasse do céu, enxergasse você, e escolhesse você, e chamasse você, para que você se beneficie, para que você seja abençoado, na sua caminhada daqui por diante, para estar com Deus. Amém? Você recebe isso? E o Senhor Jesus, no chamado que Ele nos dá, Ele deseja que, recebendo a palavra de Deus, nós possamos despertar o coração para a sua obra. Só que não podemos fazer isso por nós mesmos. Por isso Ele nos dá do seu Espírito Santo, para que Ele faça a obra em nós. E na orientação que Ele deu aos seus discípulos, Ele disse: aquilo que eu disse que eu faria, eu farei. E quero que vocês possam entender que de Sião vai sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, Jerusalém, nós sabemos que é a cidade santa, a cidade de Deus. E ali os discípulos, até que fossem batizados no Espírito Santo, eles estavam reunidos, cerca de 120 deles, e por 10 dias eles permaneceram juntos em oração, esperando o cumprimento da promessa de Deus, a grande manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus
deu essa palavra, ele estava subindo aos céus, e isso está registrado, como nós lemos no capítulo 1, no versículo de 1 a 4. E já no capítulo 2, o apóstolo Lucas, ele registra esse poder de Deus descendo sobre aqueles homens e mulheres, para que a obra do Senhor pudesse continuar. Mas hoje nós podemos entender, porque Jerusalém significa, o nome Jerusalém significa cidade de paz, é a cidade de Deus, é onde Deus colocou o seu coração. E em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos. As primeiras reuniões, antes que os discípulos de Jesus pudessem sair na diáspora, sair por outras terras, quando eles começaram a ser perseguidos, antes que eles fossem anunciar o evangelho em outras cidades, eles se reuniram até receber poder de Deus. O que aconteceu no dia de Pentecostes. Então Jerusalém funcionou como se fosse um núcleo, uma base, como se fosse um quartel-general, aonde os discípulos estavam aguardando o mover de Deus e a ordem de Deus para que pudessem sair e pregar o evangelho. E lá eles foram fortalecidos, foram protegidos por Deus dos ataques do inimigo, o diabo, que usava os sacerdotes e que usou o poder romano a fim de perseguir, porque não se aceitava que outra pessoa fosse proclamada rei. E os discípulos de Jesus anunciavam que Jesus era o único rei, diante do qual eles dobravam seus joelhos. E em Jerusalém se formou uma grande comissão de discípulos para ir e levar a palavra. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. É por causa disso que um dia nós recebemos Jesus, porque estes homens e mulheres, recebendo o Espírito Santo, eles saíram para anunciar o evangelho, dentre eles o apóstolo Paulo, em obediência a uma ordem de Jesus. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, todos aqueles que são chamados por Deus para a salvação, são chamados para fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é desfazer a obra do diabo em si mesmo, rendendo-se a Jesus, entregando-se a Jesus. Fazer a obra de Deus é falar de Jesus, falar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida, é crer na promessa de Deus. Estar em Jerusalém hoje para nós significa estar na presença de Deus, viver dentro dos propósitos de Deus, receber de Deus o fortalecimento, fazendo a obra de Deus com excelência, dando o nosso melhor para Deus, o melhor das nossas forças, o melhor dos nossos pensamentos, o melhor do nosso coração. Não podemos sair de Jerusalém para que a obra de Deus aconteça em nós. Não saia da presença de Deus. Esteja em oração, ouça as palavras de vida eterna, porque o seu milagre está nas mãos de Deus, e Deus é aquele que tudo pode. Mas Deus deseja que você o conheça, Deus deseja colocar no seu coração o amor, Deus deseja que você creia, tenha fé na sua providência. Deus deseja que você coloque em prática os talentos, os dons, aquilo que Ele já te deu. Deus deseja que você confie nele, porque Ele confia em você. Deus deseja que você acredite nele, para que Ele te capacite, para que você faça a obra dele na sua vida. Amados, permanecer em Jerusalém significa ter vida com Deus, viver a vida como igreja do Senhor, porque nós fomos tirados, você que é igreja, você que é filho de Deus, você foi tirado de um grande ajuntamento, de um grande agrupamento de pessoas, que é o mundo, e colocado em um pequeno agrupamento, que é a igreja. E este é o sentido da palavra igreja. Eclesia é o nome de igreja em grego.
E este nome, ele significa tirado de um grande movimento de pessoas e colocado em um pequeno grupo de pessoas. Isto é a igreja. E sair de Jerusalém nessa noite, para mim e para você, significa não crer na palavra de Deus, significa rejeitar a promessa de Deus para toda a eternidade, significa renunciar às experiências sobrenaturais com Deus por meio do Espírito Santo, significa excluir, retirar a direção de Deus. Eu não quero a direção de Deus na minha vida, eu quero simplesmente que Deus cure o meu corpo, quero fazer essa obra de Deus, eu não me sinto capacitado para isso. É Deus quem capacita. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, é o fluir de Deus, é a graça de Deus. Deus coloca palavras na nossa boca, mas palavras que Ele nos leva a ler na Escritura, palavras que Ele fala no nosso íntimo, que Ele sopra no nosso coração, porque é o Espírito dEle, porque o próprio Deus é que realiza a sua obra. Irmãos, existe um pensador chamado Juliano Som. Ele escreveu o seguinte: para que os outros possam viver, vale a pena morrer. Para que os outros possam viver, vale a pena morrer. E foi isso que Cristo fez. Jesus, ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, para que o nosso pecado pudesse encontrar a justiça de Deus, pudesse satisfazer a justiça de Deus. Mas o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque Ele é Deus, porque isso é o cumprimento do plano de Deus, porque o diabo, os demônios não podem, nem poderiam impedir o cumprimento do projeto de Deus. E o projeto de Deus é que eu e você, e milhares de pessoas possam receber Cristo, possam se encher do Espírito Santo de Deus, para que possam habilitar-se a morar com Deus por toda a eternidade. E Deus está fazendo isso. Deus está dando do seu Espírito, para que nós que somos corpo de Cristo, nós possamos receber Cristo em nós, viver na presença de Deus, recebendo o seu conselho, sendo abençoado em todas as áreas das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz uma frase impactante acerca dessa situação de estar em Cristo. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, não a vivo por mim mesmo, mas vivo essa vida na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa declaração do apóstolo Paulo, ela é maravilhosa. Para que Cristo vivesse nele, para que ele pudesse viver a vida agora, não mais pela carne, mas no seu corpo físico, viver pela fé no Filho de Deus, reconhecendo que Jesus Cristo o amou, reconhecendo o sacrifício de Jesus em seu favor, para que ele pudesse ser abençoado e pudesse dispor da presença do Espírito Santo. Ele disse: eu fui crucificado com Cristo Jesus, morri para o mundo, estou vivendo para Deus. Ora, nós somos corpo de Cristo e somos membros desse corpo em particular. Jesus, ele nos chama para testemunhar em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. E nós estamos nos confins da terra, para que nós possamos testemunhar, para que a nossa vida sofra uma guinada, para que sejamos transformados pelo Espírito Santo. Temos que ser igreja. Não podemos ser igreja, que é ser como um edifício, porque o Senhor, ele nos chama de edifícios, porque nós somos edificados por Deus. Somos santuário de Deus. O nosso corpo é chamado templo do Espírito Santo por Deus. Então nós temos que crescer nos fundamentos de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:20, ele diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, sobre a Bíblia Sagrada, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra principal, na qual todo o edifício bem ajustado, que é a igreja,
cresce como santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês, juntamente, estão sendo edificados para serem a habitação de Deus nosso Senhor. Deus deseja habitar em cada um de nós. O mistério revelado que os profetas do Antigo Testamento tentaram descobrir e que não receberam essa revelação de Deus é: Jesus Cristo vive dentro de nós, pelo seu Espírito. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque no Espírito Santo o Senhor vai tratar conosco, a nossa fé vai ser desenvolvida na palavra de Deus, e seremos uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive o reino de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, usando os recursos que Deus nos dá, para que nós possamos servir a Deus e possamos edificar o seu reino. E isso acontece, amados, quando Jesus Cristo ele está na direção das nossas vidas, quando nós entregamos a Jesus a condução da nossa vida. Então somos igreja, e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que está em Cristo, ele igualmente está em nós, como igreja. Como Deus age hoje? Como é que você sabe que Deus está fazendo uma obra através da igreja dele? Ah, pastor, mas tem tanta igreja que não sei, um fala uma coisa, outro fala outra. Irmãos, eu não estou aqui para discutir isso. Se tem erros dentro de esta ou aquela igreja, se os homens na condução da parte administrativa da igreja, se existem lideranças que estão fora da visão de Deus, não é assunto nosso aqui. A igreja de Jesus Cristo é aquela que obedece à voz de Jesus, é aquela que recebe o ensino de Jesus, é aquela em que o Espírito Santo de Deus está agindo nela. O exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sofrendo. A Escritura diz que ela gastou os seus recursos com os médicos e não resolveu o seu problema. E quanto mais o tempo passava, mais enfraquecida ela estava. Então ela ouviu de Jesus, e ela colocou no seu coração uma certeza. Qual a certeza daquela mulher? O que fez com que aquela mulher pudesse buscar Jesus, ir atrás de Jesus, cidade por cidade, aldeia por aldeia, até encontrar-se com Jesus. O que deu perseverança àquela mulher, que pudesse fazer com que ela vencesse a sua fraqueza física? Ela colocou no coração uma palavra: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Deus colocou fé no coração daquela mulher. E quando aquela mulher se encontrou com Jesus, Jesus estava a caminho para poder atender um pedido de Jairo, que era chefe da sinagoga. E naquele tumulto de pessoas em torno de Jesus, aquela mulher se abaixou e encostou na veste de Jesus, do mesmo jeito que ela colocou no coração. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o sangue estancou e ela sentiu. E Jesus também sentiu que alguma coisa aconteceu. E ele disse: quem me tocou? Aí os discípulos ali, aquele tumulto todo, de repente tinha gente empurrando Jesus. E Pedro: vai, Senhor, nesse movimento todo aqui, um empurra o outro, pessoas querendo chegar perto do Senhor, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E aquela mulher sentiu o impacto da pergunta. Ela foi e se apresentou a Jesus, e Deus elogiou sua fé, porque ela foi curada. Por quê? Porque ela tocou em Jesus. Igreja, preste atenção, frequentarmos um templo como aqui, porque igreja, na verdade, nós chamamos de igreja um salão onde nós frequentamos culto, ou chamamos de igreja uma catedral linda, maravilhosa, onde se celebra cerimônias religiosas. Em verdade, o espaço físico, o nome correto é templo.
Porque igreja é tirados para fora do mundo e colocados em um agrupamento, ajuntamento. Você não ajunta construções físicas, ajuntamento de pessoas. Igreja, nós somos igreja do Senhor. Não é pelo fato de nos reunirmos, é importante que a gente se reúna, é importante que nós ouçamos a palavra de Deus, porque vai despertar fé, porque vai nos aproximar de Deus. Vamos criar um ambiente, vamos gerar um ambiente necessário para que o Espírito Santo de Deus possa operar. Nosso ajuntamento vai despertar fé por causa de um testemunho, por causa da palavra recebida. Mas nós somos igreja de Jesus quando nós fazemos como aquela mulher, quando nós tocamos em Jesus, quando nós alcançamos Jesus na nossa mente, no nosso coração. Porque hoje Jesus, ele não está vivo fisicamente, ele não está em Jerusalém, ele não está mais andando pelas aldeias da Galileia, ele não está viajando de avião, de jato, de navio, ele não está percorrendo as nações do mundo. Jesus, ele está nos céus, porque como Deus e como o verdadeiro homem, crucificado e ressuscitado, ele está à direita de Deus Pai. Mas aí que está, a obra de Jesus, ela se revela aí. Ele voltou aos céus e enviou o seu Espírito. Eu não vejo o Espírito Santo, ele é como um vento. Eu não posso tocar nele com as minhas mãos, mas eu posso senti-lo. É como o vento que você sente um frescor, uma brisa, ou às vezes um vento mais forte. Você sente o efeito dele, mas você não consegue vê-lo e nem tocar, porque ele é invisível aos teus olhos, aos meus olhos, mas ele é real. O Espírito Santo é real tanto quanto o vento. Só que o vento, ele é uma ação da natureza, criada por Deus. Mas o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E por que Deus deseja nos dar o Espírito Santo? Porque ele nos ama. Porque o Espírito Santo é a nossa passagem para a eternidade. Porque Deus nos reservou para a eternidade. Deus colocou um selo em você, que é a presença do Espírito Santo, para que você possa viver a eternidade com Ele. E é isso que você está recebendo quando você vem e ouve a palavra que te revela essas verdades. E de posse desse Espírito Santo, até que Deus te chame, até que Deus te leve para o céu, Ele deseja te instruir, deseja que você se desenvolva, para que você possa fazer algumas coisas para Ele. Porque Ele te ama e ama também, assim como ama o William, ama a Josiane. Assim como ama a Gláucia, também ama a Elma. O amor que Deus tem pela Beatriz é o mesmo amor que tem pelo marido Carmo. E assim por todos nós e por todas as pessoas. E Deus usa pessoas para salvar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, quando nós recebemos Cristo, Deus coloca no nosso coração um desejo ardente pelo seu reino. E o reino de Deus é Cristo habitando em nós. E Cristo habita em nós, então nós somos feito igreja. E como a igreja viva, porque nós somos uma igreja viva de um Deus vivo. Declara comigo: Jesus Cristo está vivo e habita em mim. Jesus Cristo age hoje através da sua igreja. Eu sou a igreja de Jesus. Vocês estão compreendendo em suas mentes a obra de Deus? Essa é a obra de Deus, este é o plano de Deus, e Ele deseja que você se encaixe nele. Porque você encaixado no plano de Deus, olha para os lírios do campo, não fiam, não tecem, e nem Salomão em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, em toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um deles. Deus cuida de nós, tanto quanto cuida dos lírios do campo, tanto quanto cuida dos passarinhos. Só que
Eles são criatura de Deus. Nós fomos criaturas, mas hoje nós somos filhos, porque nós cremos no nome de Jesus, porque nós recebemos a palavra de Deus. E então, enquanto filhos de Deus, se estamos enfermos, nós temos direito à cura da enfermidade. Mas se eu não tenho conhecimento de que Deus cura, se eu não tenho conhecimento do poder que existe na palavra de Deus, então eu não posso receber. A minha vida, ela será corrigida, consertada através da palavra de Deus. Mas se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, na minha mente, se eu não recebo a promessa de Deus, como a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida? Não tem jeito. Como você pode receber algo que você não sabe que é seu, que você possui? Como você vai requerer um direito que você desconhece? É impossível. É por isso que Deus nos dá a sua palavra, para que a gente receba, porque de posse dessa palavra, ela se torna convicção. Queridos, a virtude do Espírito Santo, que tocou naquela mulher, e que fez secar aquele fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento, mas quando ela tocou em Jesus, ela recebeu cura. Assim é, quando nós tocamos em Jesus, nós recebemos livramento, nós recebemos saúde, nós recebemos bênçãos, nós recebemos prosperidade, ou seja, daquilo que é necessário em nossa vida, e Deus bem sabe as tuas necessidades. Deus conhece a tua necessidade, mas Ele te instrui, Ele te ensina, Ele te mostra o que Ele vai fazer, Ele te mostra como vai fazer, porque Ele deseja que você faça, Ele deseja que você participe da obra dEle. Até para que você seja curado, Ele requer que você creia, e quando você crê, você está participando da obra de Deus. Queridos, o Espírito Santo, Ele quer que nós representemos Jesus, que nós representemos o Pai. Ele quer que nós continuemos a fazer a obra dEle. Eu não tenho poder em mim, eu tenho tanto poder quanto você. Agora, em Jesus e com Jesus, nós podemos dar a palavra de Deus, nós podemos colocar o coração, nós podemos crer e esperar o mover de Deus. E Deus, Ele testifica, Deus, Ele concede os sinais, não porque há poder em mim, mas porque há poder nele. Mas se eu estou nele, o Espírito Santo dele está em mim, então o poder que há no Espírito Santo, ele está em mim. Compreende? Por quê? Porque a obra de Deus é feita em nós, através de nós, pelo Espírito Santo que nos é dado, o Espírito de Deus. Nós estamos ligados a Deus, você está ligado a Deus, porque você está em Jesus. Jesus te liga a Deus. O nosso testemunho, ele tem validade. Nós podemos anunciar Jesus. O que vai confirmar as nossas palavras quando nós falamos de Jesus? Eu estou falando de Jesus agora. Eu estou falando de Deus, do Espírito Santo. Você está me ouvindo? E na sua alma, Deus está trabalhando. Deus está moldando o seu entendimento, está te capacitando para que você compreenda e para que você creia. Você está crendo? Porque Deus está falando através da minha boca. Digo isso não para orgulho meu, mas eu sei que o Senhor está falando, porque é a palavra dEle. E Deus testemunha. Por quê? Porque Ele está vivo, porque Ele habita em nós, porque Ele faz a sua obra através de nós. Então, antes de orarmos, quer ser discípulo de Jesus? Quer aprender com Jesus? Então creia nos ensinos de Jesus. Faça de Jesus o seu modelo, a sua referência de fé, o seu guia. Descubra como se encaixar no plano de Deus. Esse plano que você está conhecendo ou está começando a conhecer. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que Cristo viva dentro de você. Faça algo na obra de Deus. Comece a agir em nome de Jesus. Deus vai te capacitar, Deus vai te recompensar. E Deus vai fazer a obra dele em você, se você permitir.
O Espírito Santo de Deus vive em você, se você crê em Jesus, se você o tem como Senhor, como Salvador, para que você possa fazer a obra de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, ser transformado por Deus, ser usado por Deus. Preste atenção, não se ausente de Jerusalém, não se ausente da igreja. Você é a igreja, igreja somos nós, mas se você não se juntar ao outro tijolinho, não vai ter construção, e o diabo virá e vai roubar a semente que foi lançada, o alicerce que está sendo construído em você, vai ser arrancado pelo diabo, se você estiver indefeso, sozinho. Por isso Deus nos quer juntos, como igreja, para que possamos ser edificados no fundamento dos profetas e dos apóstolos, pela palavra de Deus, sendo Jesus o centro da Escritura, sendo Jesus o principal, o maior, o Deus da nossa vida, aquele que é único, aquele que é digno de receber adoração, aquele que é Senhor, aquele que no nome dele nós somos chamados e nós somos autorizados a usar o nome dele para recebermos poder dele, para representarmos, para sermos embaixadores, para anunciarmos o ano aceitável do Senhor, para anunciarmos a boa notícia. Que é uma boa notícia? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor, Ele é Senhor da tua vida, Ele é o teu Deus, e você deve se dobrar diante dele. Não se dobre diante de homens, não se dobre diante de situações, não se dobre diante do diabo, mas dobre-se diante de Jesus Cristo, que é Senhor. Quem se dobra diante de Jesus não precisa se dobrar diante de nada nem de ninguém, e não é por orgulho, mas em humildade, reconhecendo Jesus, admitindo Jesus na sua vida. O Senhor fará grandes coisas, grandes obras Deus fará naquele que fica. Jesus está no céu, de onde está lhe chamando para essa obra, para que você o ame, para que você o sirva, para que Ele te use, para que pessoas reconheçam que Ele é Senhor, por causa de você, através da sua vida. Porque as pessoas, elas não leem a Bíblia, elas leem as nossas vidas, para depois, se elas acreditarem em nós, elas vão passar a ler a Bíblia. Eu creio no poder de Deus, você crê? Então fica de pé na presença do Senhor, fica de pé na presença de Deus, como igreja, como santificados pelo Espírito, cheios da presença de Deus, cheios da glória do Senhor, cheios do Espírito de Deus. Espírito maravilhoso, santo e glorioso, Pai querido, eu ministrei a Tua palavra, a Tua igreja recebeu, e daquilo que foi formado nos seus corações e nas suas mentes, o Senhor consolida, ó Deus, essa ministração, testemunhando, ó Deus, porque Jesus é vivo, ressuscitado dos mortos, glorificado nos céus, o Senhor Jesus vivo, e a sua palavra é eficaz, e o seu Espírito Santo está em nosso meio. Então age com o teu poder, em nome de Jesus. Dor, em nome de Jesus, dor alojada nas costas, no ombro, na coluna, nós rejeitamos você agora, em nome de Jesus. Rejeitamos agora toda enfermidade física, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Todos os órgãos internos recebam agora, em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo, sejam saudáveis, recebam saúde, vesícula, baço, fígado, pulmão, coração, veias, em nome de Jesus, sejam restaurados. Onde houver enfermidade se iniciando, em qualquer que seja o estágio de enfermidade,
pelo poder do nome de Jesus, a quem preguei nessa noite, eu rejeito agora toda a dor, do alto da cabeça à sola dos pés, em nome de Jesus Cristo. Senhor, percorra os corpos, nossos corpos mortais, do alto da cabeça à sola dos pés, com a saúde que procede dos céus. Toque em nossa pele, nos cabelos, toque, Senhor Deus, nos nervos, toca, Senhor Deus, em nome de Jesus, em todos os órgãos internos, toca nos músculos, Senhor, nas juntas, em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor Deus, no sangue, e restabeleça a tua saúde, Deus, pelo poder da tua palavra. Nossas vidas estão colocadas diante do Senhor, e nós rejeitamos, ó Deus, aquele que ouve a palavra nessa noite, e se porventura, ó Pai, esteja escravizado ao vício, fortaleça, e nós rejeitamos agora todo espírito causador de vícios, em nome de Jesus. Rejeitamos o uso da bebida, rejeitamos o uso do cigarro, rejeitamos, ó Deus, o uso de drogas, em nome de Jesus Cristo. Deus, percorra, Senhor Deus, percorra nossas vidas, e em todas as áreas da nossa vida, ó Pai, nós colocamos perante o Senhor agora, para que os nossos relacionamentos, ó Pai, sejam saudáveis. Cura nossos relacionamentos, Deus, cura casamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, o coração desse marido, desse esposo, muda o coração dele, ó Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, em nossas personalidades, Senhor, leva-nos, ó Deus, a dobrar nossa personalidade diante do Senhor, para reconhecermos o quanto falhamos, mas que o Senhor, Pai, traga a tua cura sobre nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Nós rejeitamos agora, tu disseste, ó Deus, que veio para desfazer a obra do diabo. Então, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, eu rejeito agora todas as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo. Desfaça-se agora todas as obras malignas contra as pessoas que aqui estão, toda maldição lançada, imposta, em nome de Jesus Cristo, seja anulado os seus efeitos, em nome de Jesus, no poder deste nome, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em Cristo. Que a tua saúde, ó Deus, esteja em nós, que a tua paz esteja em nossos corações, que a tua unção esteja em nossas mentes, na nossa vontade, nas nossas emoções, para a sua glória, Deus. Pai querido, que o teu reino seja estabelecido em cada vida que aqui está nessa noite, e dá-nos, ó Pai, dos teus sinais. Confirma, ó Pai, essa palavra com os teus sinais. Rejeitamos o mal, rejeitamos a dor, rejeitamos, ó Pai, a enfermidade, e aceitamos Cristo Jesus vivo dentro de nós. Para a sua glória, nós te adoramos, nós te louvamos, concordamos com essa oração, aplaudindo a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, e glórias a Deus, e glórias a Deus.